Quero falar do Corinthians, quero falar de mais um título antes de falar da estreia do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Quero falar de mais um título do Corinthians. Mais um título. Corinthians quebrou o recorde de público hoje na Arena Corinthians. Aliás, ontem, 46 mil ingressos. Ontem, 46 mil ingressos do jogo contra o Atlético Goianiense. A arena absolutamente lotada, todos os ingressos vendidos. E hoje, no futebol feminino, 44 mil ingressos na final do Brasileirão, A torcida do Corinthians é impressionante. Mais de 44 mil pessoas estiveram na arena na final contra o São Paulo. Vitória do Corinthians pelo placar de 2-0. E a fiel torcida renovou o recorde continental de maior público do futebol feminino de clubes. É o recorde do continente. É o maior público do continente. O Corinthians teve no futebol feminino impressionante. O Corinthians tem os 4 maiores públicos do futebol feminino de clubes no Brasil. O Corinthians é impressionante. A torcida do Corinthians bate recorde atrás de recorde. E o Corinthians venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 2-0 e é mais uma vez campeão do Brasil, é mais uma vez campeão brasileiro. É uma hegemonia das brabas, O Corinthians é campeão do Brasileiro Feminino pela 5ª vez seguida, a 6ª vez na história. O pentacampeonato consecutivo é impressionante e o hexacampeonato no geral. 5 vezes seguidos o Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. Fez 3-1 no jogo de ida, tinha a vantagem do empate, mas foi festa completa para a fiel torcida, com gols da Jaqueline e da Carol Nogueira, marcaram os gols, a vitória de 2-0 e o Corinthians, mais uma vez, é campeão. Parabéns às brabas, só dá Corinthians no futebol feminino e tomara de Corinthians também no futebol masculino. Tomara isso sirva de inspiração para o futebol masculino. O futebol masculino que ontem deu um passo gigantesco para escapar do rebaixamento, uma vitória importantíssima. Lembrando que a vitória do Atlético, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense. O Fluminense perdeu para o Botafogo. O Corinthians já está na frente do Fluminense na tabela de classificação. Tudo bem que o Fluminense tem jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas não interessa. O Corinthians, em número de pontos, já está na frente do Fluminense na tabela de classificação. E foi o dia do Memphis Depay. Todos os holofotes, todas as câmeras voltadas para o Memphis Depay, a estreia do Memphis Depay. O torcedor do Corinthians conviveu com a expectativa muito grande de ver o Memphis Depay de perto e viu o Memphis de perto. Tudo bem que ele está fora de ritmo de jogo, Ele entrou no time do Corinthians, o Corinthians já estava vencendo por 2-0, ele jogou apenas 29 minutos, em campo, então entrou em campo com pouco mais de 15 minutos, esteve em campo apenas 29 minutos com a camisa 94, mas tá aí ele cumprimentando o Yuri Alberto, tá aí ele dominando a bola, teve a oportunidade de pegar na bola várias vezes, quase fez um gol no cruzamento do André Carrillo, ele quase fez um gol, seria um gol importantíssimo para o Corinthians, seria um gol que levaria a torcida à loucura. De qualquer maneira, ele já demonstra que é um jogador diferente, quando tiver bem fisicamente, quando tiver em ritmo de jogo, bem fisicamente ele está. Você percebe que ele está forte, ele é forte, ele está bem condicionado fisicamente. A questão é o ritmo de jogo, porque ele não jogava, não atuava com a camisa do Corinthians desde julho, quando jogou pela Eurocopa. Aliás, não atuava com a camisa da Holanda, Com a camisa da Holanda desde julho, quando jogou pela Eurocopa e saiu machucado na partida contra a Inglaterra pela Eurocopa. De lá para cá, ele não jogava futebol. Então, ele acha que ainda vai demorar um pouco, para adquirir o ritmo do jogo, tem que ser realista, ele falou sobre isso, Não vai ser de uma hora para outra que ele vai adquirir o ritmo de jogo. Só se adquire o ritmo de jogo jogando. Ele deve jogar alguns minutos também na partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Ele está inscrito contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Vai jogar, é claro, contra o São Paulo no próximo final de semana em Brasília. Aos poucos, o Memphis Depay vai adquirindo o ritmo de jogo e vai ser certamente um jogador que vai fazer muito a diferença para o time do Corinthians. Tem um toque diferenciado, é artilheiro,
é muito forte, tem muita qualidade e é um jogador que vai fazer muita diferença com a camisa do Corinthians, o torcedor pode ter certeza. Quem fez a diferença com a camisa do Corinthians ontem foi o atacante paraguaio Romero, Ángel Romero. Aliás, foi o dia dos estrangeiros, né? Memphis Depay, holandês, Romero, o paraguaio, teve também o Rodrigo Garro, argentino, foi o dia dos estrangeiros. Romero arrebentou com o jogo, marcou 2 gols, o Romero, o maior artilheiro da história da Arena Corinthians, né? Ele é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Lá em Itaquera não tem para ninguém, lá em Itaquera é pro Romero. O Romero já tá perdoado pelo pênalti desperdiçado contra o Botafogo, ele tem feito gols importantes, sobretudo na Neoquímica Arena, ontem marcou 2 gols e foi fundamental na vitória do Corinthians. Jogou muito bem também o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ao lado do Romero, foi muito importante para a vitória do Corinthians. O Yuri Alberto jogou ao lado do Romero, o Yuri Alberto fez a jogada do segundo gol do Corinthians, que foi uma jogada muito bonita, na raça. O Yuri Alberto conseguiu ganhar a jogada, ganhar a bola, não desistiu em nenhum momento, e o Romero marcou o segundo gol do Corinthians, que foi um golaço em Itaquera. E o Rodrigo Garro, além do Coronado, os 2 meias de armação do Corinthians também jogaram muito bem. O Coronado entrou no segundo tempo, né? Coronado entrou no segundo tempo e modificou o panorama tático do time do Corinthians, porque o Corinthians no primeiro tempo estava jogando com 3 volantes. Quando o Coronado entrou em campo, o Corinthians passou a jogar com 2 meias de armação, com o Coronado e também com o Rodrigo Garro. E foi numa jogada brilhante do Coronado que o Rodrigo Garro marcou o 3º gol do Corinthians. O Rodrigo Garro é outro que joga muita bola. Ou seja, se estamos falando de um time que tem Rodrigo Garro jogando muita bola, tem Coronado jogando muita bola, tem o Romero que tá jogando muita bola, o Yuri Alberto que voltou a jogar bola, né? Jogou muita bola ontem. Estamos falando de um time que no meio de campo para frente tem esses jogadores importantes, além de José Martínez, jogador da seleção da Venezuela, além de Carrillo, jogador da seleção do Peru, além do Memphis Depay, que vai adquirir ritmo de jogo e vai logo fazer a diferença. Estamos falando de um time que tem qualidade para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians não vai ser rebaixado. E além do mais, o Corinthians tem tudo para conquistar um título esse ano, seja da Copa Sul-Americana, seja da Libertadores da América. Isso é muito importante. Aliás, da Copa Sul-Americana, ou seja, da Copa do Brasil, né? O Corinthians não está na Libertadores da América. Mas o Corinthians tem tudo para conquistar um título. Ele já está na semifinal da Copa do Brasil e tem tudo para estar na semifinal da Copa Sul-Americana. Mais importante do que isso é permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians precisa de mais 6 vitórias para permanecer na primeira divisão. Já venceu uma partida, precisava de 7 jogos, de 7 vitórias. Já venceu uma, vai em busca das outras 6 vitórias. Tem agora o jogo contra o São Paulo no próximo final de semana em Brasília. E eu acredito na vitória do Coringão. E você? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Rapaziadinha boa. É isso aí mesmo. Um cafezinho, um pãozinho é bom demais, não acha? Então, o que você acha disso? Oh, cala a boca, cala a boca. Oh, rapaz, aqui é verdade mesmo que o Coringão tá forte demais, você tá louco. É uma coisa absurdamente boa. Então é isso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um grande abraço no coração.